tenho fome. Diga pra ele. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Você tem fome? Eu ainda tenho lenha. Tem lenha pra queimar. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Se você está aqui, você comece a glorificar o nome dele. Diga pra ele, Jesus, você é santo. Jesus, eu quero ficar perto do Senhor, porque o Senhor é santo. Adore a ele, adore a ele. Por alguns momentos, adore a ele. Porque este é o motivo da gente estar aqui. Diga pra ele. Eu te adoro, Jesus. Eu te quero, Jesus. Você pode repetir bem alto comigo, para que o inferno ouça. Jesus, eu te quero. Jesus, eu te espero. Jesus, eu quero estar na tua presença. Eu quero queimar. Queimar. Por quê? Fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Cadê o Viva Jovem? A Viva Jovem veio hoje. O Viva Jovem está aqui hoje. Pode vir queimar. Ah, Espírito Santo. Deus já está aqui neste lugar. Jesus é o nosso motivo. Jesus precisa ser o seu motivo todos os dias. Ah, você sente essa presença? Você sente? Enche este lugar de glórias. Fala aleluia, fala glória a Deus, enche a sua boca de palavras para falar para Ele. Jesus, eu te quero, eu te espero. Tu és maravilhoso, tu és santo. Abra a tua boca, glorifique a Ele. Enche este lugar da presença dEle. Diga, Jesus, eu te espero, eu te quero, eu te amo. Glórias ao teu nome. O Senhor é santo, poderoso. Não existe nenhum outro Deus além de ti. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar.
diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. E fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Pede pra Ele te tocar. Ensina-me a Pede pra Ele te ensinar. Pede pra Ele te trazer pra perto. Pede pra Ele não deixar você desistir. Pede pra Ele. O Espírito Santo tá aqui. Uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Quero que você fique de frente aí para um amigo. Segura na mão dele bem forte assim, ó. Fala pra ele assim: nós estamos em guerra. Em guerra contra o pecado. Fala assim: eu vou vencer. Aí agora sacode ele bem mais forte assim, ó. E você vai vencer. E você vai vencer. Aleluia. Aleluia. O louvor vai ficar aqui comigo. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão felizes? Vocês estão no melhor lugar? Vocês estão com as melhores pessoas? Então a gente está tudo junto e misturado. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez? Quem está aqui na Viva Jovem pela primeira vez? Ó, glória a Deus. Dá um abraço nela. Bate assim na mão dela e fala: seja bem-vindo. Na mão dele, fala: seja bem-vindo. Você está no melhor lugar. Glória a Deus. Cadê o louvor? Fica aí comigo. Aleluia. Deus é bom, né? Então eu quero me apresentar para vocês que são visitantes. Eu sou a pastora Damares. Eu sou casada para sempre com o pastor Silvio. Nós somos pastores dessa igreja maravilhosa, a melhor da galáxia, com esses jovens lindos. Quem é a Viva Jovem? Cadê o Samuel? Como é que a Viva Jovem faz? Vamos fazer para eles verem? Sou a Viva Jovem. Glória a Deus. Nós somos a Viva Jovens. Nós estamos aqui no melhor lugar. Glória a Deus. Quem está pronto aí para ouvir uma palavra? Quem está com fome? Então senta aí. Quem são os meninos do teatro? O Arthur está aqui, o Túlio está aqui. Cadê? Vem 2 aqui do teatro e mais 2 aqui do teatro. Já estamos começando nossa ministração. Deus vai falar com você, amém? Que o Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Porque todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, nós precisamos aprender algo. Todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, Deus precisa tirar algo que é nosso, algo que é da nossa carne, para nos encher com algo que é dele, algo que é do Espírito Santo, algo que preenche e traz vida. Porque estar na presença de Deus traz vida. Amém? Eu queria primeiro que você abaixasse sua cabeça, colocasse a mão no seu coração, porque a gente vai orar e pedir para Deus. Deus, fala conosco essa noite. Senhor, nós estamos na Tua presença.
nós já te louvamos, nós já nos alegramos, Senhor, pela tua doce presença nesse lugar. Pai, então fala conosco, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para atuar na nossa mente, no nosso coração, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para tirar aquilo que não presta de dentro de nós e colocar aquilo que é teu, que é puro, que é santo, que é maravilhoso. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que o Senhor possa desagravar os nossos ouvidos, que o Senhor possa abrir, Senhor, a nossa mente para entender a tua palavra, e que o Senhor possa ser o dono da nossa vida, da nossa alma e de tudo que nós temos, e que todo espírito que não confessa o nome de Jesus vá embora desse lugar agora. Amém? Glória a Deus. Pessoal do teatro sabe lutar, sabe lutar? Sabe lutar. Sabe lutar, a gente combinou, né? Então, posição de luta, um de frente para o outro. Quem sabe lutar aí? Ah, tem alguém que sabe lutar mesmo? Aí, ó. Vem aqui. Cadê? Sabe lutar, Nicolas? Não tá com um cara que sabe lutar, não. O menino lá parece que sabe lutar. Você sabe lutar? Vem cá. Vem. Aqui, ó. Mais 2. Aqui, não. Vem mais um. Vem você aqui, levantou. Nicolas, você sabe lutar, Nicolas? Pode vir, vem. Era 2, o Nicolas sabe. Lutar, não é nada. Vem, fica aqui, ó. É só posição de luta. Vem, fica aqui com ele, vem mais pra cá. Aí fica aqui, abre aqui, vai mais pra lá, mais pra lá. Ó, eles têm posição de luta. Então, posição de lutar. Faz você aí também no seu lugar, uma posição de luta, qualquer luta. Eles estão tudo aqui no box. Mas tem luta que é como? Tem luta que é karatê, não fica assim, karatê? Qual outra luta que tem? Luta que vai com o pé, né? Você vai fazer uma posição de que luta? Que você luta? Muay Thai, capoeira, eita, ele luta tudo. Então faz uma de Muay Thai, em posição. Ó, com gingada. Então, posição de luta. Porque para vencer uma guerra, primeiro você tem que se posicionar. O pastor ministrou esses dias. Para vencer uma guerra, primeiro eu preciso me posicionar. Eu preciso entender que eu estou numa guerra. Você viu que eles não ficaram perguntando muito, né? Eles acharam que iam lutar. O outro até falou assim, lutar na igreja, pastora, não pode. Mas era só para mostrar a disposição, o ouvido. Nós precisamos estar atentos. Quando a gente ouve uma palavra e fala assim, ó, nós estamos em guerra. Nós precisamos lutar. O pecado vai bater na sua porta todo dia. E você vai ficar como? Debaixo do cobertor? Com a coberta por cima da cabeça? Com preguiça? Não querendo saber de nada? Não. Eu já tenho que estar pronto aqui, ó. Posicionado para a guerra. Era só isso, meninos. Muito obrigada. Tirou uma foto deles? Porque você acredita que você é escolhido de Deus? E eu quero falar de um homem que ele também era escolhido de Deus. Desde que ele nasceu, ele era o escolhido. Repete comigo assim, ó. Escolhido. E o nome desse homem era Sansão. Se puder colocar para mim aí, Juízes. Eu mandei aí para Jéssica. Juízes, deixa eu pegar aqui. E eu quero falar de Sansão. Quem já ouviu a história de Sansão? Sansão 13. E lá fala assim, começando a história de Sansão. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não provarei a sua comida. Se, porém, você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Eu quero ler primeiro 1, coloca para mim. 13, 1. Juízes 13, 1. Senão eu vou lendo aqui. Isso. E mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40.
Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos, porque a sua mulher era... Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Contudo, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a unção de Israel das mãos dos filisteus. Aleluia. Se puder, pode diminuir um pouquinho a luz, fica melhor, a gente se concentra. E eu quero falar sobre isso, sobre a nossa guerra contra o pecado. Até que Jesus volte, a gente vai ter que lutar contra o pecado. Até que Jesus volte, nós vamos ter que lutar pela nossa salvação. A gente vai ter que lutar pela nossa salvação. Nós vamos ter que se posicionar. Como eu chamei aqui os meninos, nós estamos em guerra. Sabe fazer posição de guerra? Então esteja posicionado, esteja vigilante. Saiba quem é o seu Deus. Porque a Bíblia diz que o povo de Israel estava lá, 40 anos escravizado. Mas queria nascer um, que seria o escolhido, para libertar o povo de Israel. E esse era Sansão. Sansão então já nasceu com um propósito e sendo escolhido. E Deus já dando ali, explicando para a mãe dele que ela tinha que separar ele. Que ele não poderia cortar o cabelo, que ele não poderia beber bebida forte, que ele não poderia tocar em animais impuros. Mas mesmo Sansão, sendo escolhido, tendo uma força sobrenatural, ele travou uma grande guerra contra o pecado. Ele foi tentado. E o inimigo, muitas vezes, não é aquele que está fora, mas é aquilo que está dentro. Então bate assim em você e fala: o inimigo está dentro. E a nossa guerra vai ser com aquilo que muitas vezes está dentro. Porque são as nossas vontades, a nossa escolha. E um primeiro tópico que eu coloquei lá foi: brincando com o pecado. A gente precisa fugir do pecado. A única coisa que nos afasta de Deus é o nosso pecado. A única coisa que nos afasta do propósito de Deus é o nosso pecado. Por isso que a gente tem que estar vigilante. Por isso que a gente precisa estar em guerra. Os jovens são os mais atacados. Vocês sabiam que vocês são os mais atacados? Porque vocês têm vigor, vocês têm força. E um jovem motivado, um jovem que entende o seu propósito, ele faz um arrastão, uma multidão. Ele consegue converter uma família, ele consegue mudar um cenário, quando você está posicionado. Então, um alerta, que a vida de Sansão nos ministra, é para você não brincar com o pecado. Se puder colocar para mim Juízes 14, do 1 ao 3. Juízes 14, do 1 ao 3. E Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu, o povo que estava lutando contra. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Tímea. Consigam essa mulher para ser minha esposa. E o seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou no meio a todo o nosso povo que você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, ela é que me agrada. Então não brinque com o pecado. O pecado muitas vezes vai te atrair os olhos. O pecado vai te fazer bem. O pecado, você muitas vezes vai olhar para dentro de você, porque eu disse que o inimigo está onde? Dentro. E vai fazer a tua vontade. Porque o nosso eu, a nossa carne, vai sempre gritar pelo pecado.
Mas não ande no lugar onde vai te fazer cair. Não fique no lugar onde vai te fazer errar. Não vá e não fale coisas e não pegue em coisas que vai te fazer entrar no caminho do pecado. E o pecado é o que vai te afastar de Deus. O pecado é o que vai te fazer ficar longe da presença. E é o que vai te fazer cair. O pecado engana, seduz. Ele parece no começo inofensivo, mas ele nos enfraquece espiritualmente. E eu quero te falar uma coisa: o diabo, ele não tem pressa em te matar. Ele quer te enfraquecer pouco a pouco. Ele quer fazer com que você seja uma pessoa que não dê fruto nenhum, mesmo sendo uma árvore nova. Porque jovem é novo ou não é? Vocês não têm força ou não têm? Mas ele quer te enfraquecer. Ele quer te fazer ficar confuso e te levar para longe da presença. E eu coloquei como um terceiro tópico: o perigo da fraqueza espiritual. Dalila, quando Sansão se achegou a ela, ele insistiu até que Dalila contasse os segredos. Até que Dalila contasse os fracos, né? Até que Sansão contasse os fracos para Dalila. Até que ele ficasse, né, numa posição de rendição e não pudesse fazer mais nada. O pecado vai fazer isso com você. E muitas vezes a nossa mente, o nosso eu, a nossa vontade vai falar: não tem nada não, é só um pouquinho, eu sou forte o suficiente para voltar. Ah, se eu for, não tem nada não. Eu acredito que vocês são fortemente bombardeados todos os dias, com às vezes influências de amigos que não são amigos, falando: vem, não tem nada não, vem, depois você conserta. Mas tudo que o diabo quer é te enfraquecer e te matar, tirando o desejo de você de orar, tirando o desejo de vir para a igreja, tirando o desejo de estar com aquele amigo que fala de Deus, porque aí tudo vai se tornar chato. O líder vai ser chato, a igreja vai ser chata, tudo vai ser ruim. Estar na presença de Deus vai ser ruim. Ouvir um louvor vai ser ruim, porque o pecado ele vai te envolver. Assim como Dalila fez com Sansão, quando ela descobriu qual era o fraco dele, e ela, cortou o cabelo de Sansão, que era onde estava a sua força, que é onde Deus tinha falado para não cortar. O pecado, ele quer te matar. E eu quero falar aqui do quarto: a consequência do pecado. Quem já foi para o encontro? E o encontro é? Mas o pecado te afasta. O pecado te faz ficar com os olhos fechados. O pecado te faz ficar sujo e te leva para longe da presença do Pai. Quem lembra do filho pródigo? O filho pródigo errou, foi para longe do Pai. Estava lá comendo, né, comida dos porcos. A consequência do pecado. Para Sansão, ele foi capturado, teve os olhos furados, virou escravo. Ele perdeu tudo porque ele subestimou o pecado. Não tem nada não. Ele brincou com o pecado. Se você está na presença de Deus, permanece firme. A luta vai ser diária, a luta vai ser constante. A sua vontade, a sua carne vai gritar, você vai querer mais. Mas Deus está dizendo para vocês um alerta: fique pronto, preparado para lutar e guerrear contra o pecado que quer te levar para o inferno. O pecado nos cega, nos prende, nos escraviza, e ele sempre cobra um preço muito alto. Eu não sei se a Giovana está aí. A Giovana está aí? Ela falou que viria. Não consigo ver se ela está aqui.
Mas a Giovana é uma jovem, o apelido dela é Bolívia, né? Ela tá aí não? Tá aí não, Giovana? Tá não. Vou puxar a orelha dela. E a Giovana está numa guerra contra o pecado. E ela fala comigo todos os dias. Tem dia que ela está bem, tem dia que ela está ruim. E ela fala, eu estou lutando. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais essa droga, eu não quero mais essa bebida, eu não quero. Mas todos os dias. Né? Assim como diz o louvor do Thales. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Mas você tem que estar preparado e pronto para guerrear. Mas existe algo poderoso e que Sansão viveu, que foi o arrependimento e a restauração. Sabia que tem uma coisa que Deus ama muito? Quem sabe que Deus ama muito? Um coração arrependido. Um coração disposto a começar e recomeçar de novo. E eu queria que você levantasse a sua mão assim, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Em meio a um mundo cruel, em meio a um mundo cheio de influências, cheio de coisas malignas que quer te levar literalmente para o inferno, eu quero profetizar que você vai vencer todo pecado, toda tentação. Você vai se colocar num lugar de ungido, de separado, de santo, de que não se contamina com esse mundo, de que não é influenciado, mas que vai influenciar. O Senhor vai te usar para que você influencie os seus amigos, para que você ajude os seus amigos a saírem das drogas, da prostituição, da bebida, do pecado, da morte. Que vocês sejam aquilo que o Senhor chamou vocês para serem: luz desse mundo, sal dessa terra, aqueles que vão fazer a diferença, aqueles que vão abrir a boca para profetizar e dizer: eu tenho um amigo que se chama Jesus. Ele tem paz para o seu coração, ele tem consolo para o seu choro, ele tem paz para a sua mente, ele é Jesus. É esse Jesus que vai te usar. É esse Jesus que está esperando você estar posicionado. Jesus está esperando pela sua posição de estar guerreando e dizendo: Jesus, eu não abro mão da santidade. Eu não abro mão de me guardar para o Senhor. Eu não abro mão de dizer não quando alguém me oferecer um cigarro de maconha. Eu abro mão de quando alguém me chamar para ir para o fluxo e eu falar: eu não vou. A minha vontade é de ir, mas eu não vou. Eu abro mão. Eu abro mão. Que essa seja a sua oração. Porque Deus, Ele é misericordioso. Se nós nos arrependemos, Ele nos restaura e nos dá uma nova chance. Coloca para mim Juízes 16, no verso 28 e o 30. E então Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dar-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus olhos que estavam furados. E então Sansão abraçou as duas colunas centrais, sobre os quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita uma coluna e a esquerda na outra. Que eu morra com os filisteus em seguida. E empurrou com força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens que em toda a sua vida. Olha o que o arrependimento faz. Sansão era escolhido, separado, não podia pecar, não podia errar. Mas por causa das escolhas dele, ele errou. Ele pecou.
Mas no final, ele se arrependeu. Ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, me dá força só mais uma vez. Nem que eu morra, mas eu quero cumprir o teu propósito. Então essa tem que ser a sua oração. Porque quando tem a ver com o pecado, nós precisamos ser radical. Não espere ninguém, nenhum amigo para passar a mão na sua cabeça e falar: não, amigo, eu te entendo que você está nesse momento. Não, tem que ser radical e dizer: o pecado não, o pecado vai te matar, você vai morrer longe da presença de Deus. Então volta, se arrepende, fica na casa do Pai, porque mesmo na morte, Sansão, ele voltou para o propósito. Ele cumpriu o propósito de libertar o povo de Israel e matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Deus quer te trazer para o propósito. Deus quer te deixar no centro da vontade dEle. Ele quer que você tenha uma vida abundante. Nós estamos no ano de abundância. Você é jovem, você tem vigor, tem criatividade. Você não pode deixar que o pecado te leve para uma vida infrutífera, estéril. Mas não, você tem que dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero frutificar, eu quero ser uma bênção, eu quero ser uma bênção na minha casa, na escola, com os meus amigos, eu quero ser um jovem referência. E eu vou colocar aqui alguns tópicos de como vencer a guerra contra o pecado. E falando um pouquinho de mim. Com 16 anos, para quem sabe minha história, eu fiquei grávida. Eu pequei, eu errei. Mas eu lembro que quando eu vim para a igreja e eu vim desesperada e falando: meu Deus, agora eu errei, agora já era, agora Deus não me ama mais, né? Todo mundo está olhando para mim, que vergonha. Porque o pecado, ele faz isso. Quando eu pequei, foi bom. Quando eu pequei, eu não pensei em ninguém. Mas depois que o pecado veio, o diabo me acusou. E ele começou a decretar várias coisas sobre a minha vida. Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você não presta para nada, você estragou sua vida. E se não fosse Jesus, eu tinha acreditado em todas essas verdades, essas mentiras, e tinha feito como verdade na minha vida. Mas eu escolhi. Com 16 anos, eu aceitei Jesus. E eu nunca mais saí da presença dEle. Com 18 anos, eu já era líder, como vocês aqui, muitos são, de uma casa de paz. Com 19 anos, eu estava aí pela rua pregando o evangelho e falando: vamos, Jesus salva, vem, Deus tem libertação. A minha primeira casa de paz, né, que a gente chamava de célula, era com os meus amigos, tudo maconheiro. Aí o pastor Silvio já estava, né, na PM, e eu falava: vamos lá na minha casa de paz, né? Ele falava: só se for para prender todos esses maconheiros. Aí eu: ai, Senhor. Ele ainda não estava assim, né? Ele não era um pastor. E eu falava: meu Deus do céu, o que eu faço, né? Mas eu queria. Eu falava: Deus, eu errei, eu falhei, mas agora eu estou aqui arrependida. E eu quero voltar para o propósito. Qual é o propósito? O que o Senhor tem para fazer na minha vida? E eu não imaginava nada disso. Eu não imaginava ser pastora. Eu não imaginava estar aqui, ó, com centenas de jovens, ministrando e dizendo: existe um Deus poderoso que tem propósito na sua vida e Ele quer te usar. Guerreie contra o pecado. Fuja do pecado. O pecado vai te deixar feio. O pecado vai te fazer você ficar cego, assim como Sansão ficou. O pecado vai te escravizar. Você não vai conseguir controlar nem os seus pensamentos. Mas quando você se posiciona, esse Deus que é todo poderoso, Ele vem e te ajuda todos os dias. Porque assim, quando Jesus ele disse assim: eu vou deixar com você o Espírito Santo. E o Espírito Santo é seu amigo. Você precisa clamar por Ele todos os dias, dizer: me ajuda, porque o meu pecado todo dia ele está aqui, todo dia ele está me lembrando quem eu sou. Mas eu não quero o pecado, eu quero ser quem Deus me criou para ser. E eu coloquei ali alguns pontos de como vencer o pecado.
como vencer o pecado. Primeiro, fuja das tentações. Fuja das tentações. Aonde não é para você ir mais, você já sabe. Não é para ir mais. Não é para andar naquele lugar mais. Não é para estar com aquela rodinha de amigos mais. Não é para estar naquele grupo de WhatsApp mais. Não é para entrar naquele site que vocês sabem que não é para entrar mais. Fuja da tentação. Não brinque com o pecado. Coloca para mim em 1 Coríntios 6,18. Se você tem celular para anotar, se você quer tirar foto, tira. Se você quer anotar no caderno, anota. Porque a palavra de Deus, ela vai sempre te ensinar e vai ser uma bússola para você. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Né? Costumam dizer. Minha tia falava isso, ela falava assim: ah, você é crente, está na igreja, tá bom, gasolina de crente também pega fogo. Então, se você está com muito fogo, e muitas vezes o pecado que vem para você é o pecado da sexualidade, então você precisa dizer: Deus, eu quero vencer essa guerra contra esse pecado, me ajuda. Você pode levantar sua mão assim? Não vou pedir para levantar quem tem esse pecado aí, tá? Mas então levanta todo mundo e nós vamos renunciar, amém? Então eu quero que você repete comigo: Senhor Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida sexual, que eu possa andar em santidade e que eu possa me guardar para quando o Senhor me der um esposo, uma esposa, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Amém? Aleluia! Quer vencer essa guerra? Busque forças em... Você pode gritar bem alto? Viva jovem! Busque força em... Confie, não confie em você. Ah, eu sou forte, eu vou resistir. Não, busque, fale: Deus, assim como Sansão, na beira da morte, agarrou lá as duas colunas, e ele disse: Deus, me dá força só mais uma vez, para eu cumprir o meu propósito. Então peça forças, busque forças em Deus, para que você consiga vencer o pecado. Coloca para mim Efésios 6, anote, Efésios 6:10. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Então, quando o pecado estiver, querendo te agarrar, te levar, eu estou com aquela vontade. Vai lá, abre a Bíblia e lê, Efésios 6:10. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E declara: Deus é poderoso, não vai me deixar cair, não vai me deixar cair, não vai me deixar cair, não vai me deixar cair. Aponta para o seu amigo e fala para ele: você não vai cair, você não vai cair, você não vai cair. Aleluia. Vigie nas suas escolhas. Sansão caiu por más decisão. Então, antes de tomar uma decisão, pergunte: Deus está nesse negócio? Deus vai se agradar? Se eu for lá no muro beijar os meninos, Deus vai se agradar? Se eu for ficar com aquele menino, Deus vai se agradar? Se eu tomar aqui esse negócio, Deus vai se agradar? Se eu fumar, ninguém está vendo, Deus vai se agradar? Se eu pegar meu celular escondido, for para o banheiro, entrar lá no site, Deus vai se agradar? Se eu tiver certos tipos de conversas, Deus vai se agradar? Porque eu posso não estar lá, os líderes podem não estar lá, sua mãe pode não estar lá, mas Deus está lá? Então, vigie
vigie nas suas escolhas e mantenha uma aliança com Deus. Nunca troque sua unção por prazeres passageiros. É você que vai escolher ser forte no mundo, né? Estar em posição aí de guerra no mundo, ou ser forte em Deus. Qual é a escolha que você faz hoje? Ser forte no mundo ou ser forte em Deus? O louvor pode subir. E eu queria que você ficasse de pé. Pega na mão aí de alguém que está aí do seu lado. Fala: amigo, amiga, você vai escolher hoje ser forte em Deus e lutar contra esse seu pecado. Deus ama um coração quebrantado. Deus ama quem senta para ouvir. Deus ama quem fala para Ele: eu quero aprender mais do Senhor. Deus ama, Deus ama, Deus ama. E eu queria que você fechasse os seus olhos, que você falasse com Deus. Você e Deus são os únicos que sabem do seu pecado, das suas lutas internas, das suas tentações, da vontade de desistir, da vontade de chorar, porque você muitas vezes não sabe nem controlar as suas emoções e os seus pensamentos. Mas Deus está com você. Deus está com você. Tua presença, aos seus pés é onde eu quero. Se você se arrepende dos seus pecados, se você quer estar mais perto de Deus, eu quero te convidar. Vem aqui no altar, fica diante de Deus, fica de joelho na presença dEle, clama por Ele. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero te. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Se você só quer o Senhor, se você quer mostrar para Ele o seu coração quebrantado e sinalizando para Deus e dizendo: Deus, eu só quero a Ti, eu quero vencer esse pecado, eu queria te convidar, vem aqui na frente, vamos adorar aqui juntos, vamos adorar dizendo e nos rendendo e falando: Deus, eu só quero a Ti, eu só quero a Tua presença, eu só quero o Teu amor. Me faça ficar perto. Vem, vem, eu quero chamar todos mesmo. Sai do seu
seu lugar, porque quando a gente sai do nosso lugar, a gente está dizendo: Deus, eu só quero a Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Senhor, eu quero mais. Você está sinalizando, dizendo: Deus, eu quero vencer, eu quero lutar contra o pecado, mas eu quero vencer. Eu quero vencer, eu quero vencer. Só quero a Ti. Pode subir aqui, ó, pode subir. E nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. E nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Levanta as suas mãos. E nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Sabe, todas as vezes que a gente já chega a Deus, como eu falei aqui no início, Ele tira algo que é nosso, que é da nossa carne, que é do nosso eu, e Ele coloca algo que é dele. E o que vem de Deus é prazeroso. Que o seu prazer seja o Senhor, que os seus olhos sejam bons, que a sua boca seja boa, que o seu corpo seja santo, que você sinta prazer de estar na presença de Deus, que o seu prazer seja adorar a Deus. Você pode louvar? Vamos encher esse lugar da glória de Eu declaro